Bom, pelo que estamos vendo agora, né, ultimamente, nesses meses aí, me parece que aquela moça lá, a Andressa Urach, né? Agora é o alvo dos líderes religiosos, né? Dos hipócritas. E se tornou agora a verdadeira Maria Madalena do século XXI. Em pleno fevereiro do século XXI, nós podemos ver a história que aconteceu há 2000 anos atrás. Tem gente que pensa que é só história, né? Mas isso acontece, é para ficar provado quem são os fariseus, né? Nos dias de hoje. A Andressa Urach se tornou alvo dos líderes religiosos, dos fanáticos, das fanáticas, né? Dos moralistas, né? Dos conservadores, família, pátria e Deus, né? E por debaixo do pano fazendo tudo que não presta, até matando gente. Né? Ela se tornou agora a Maria Madalena duas vezes, né? Uma quando estava lá supostamente no mundo, né? E se converteu também, supostamente se converteu. Agora, o detalhe que as pessoas não procuram ver é que essa moça, quando ela estava lá, né, segundo o testemunho que ela deu, ela estava lá com aqueles problemas dela devido à plástica, à silicone que ela colocou, e ela teve uma infecção generalizada, tal, braba, e ela ficou entre a vida e a morte. Vai vendo. Não apareceu ninguém lá para dar uma força a ela, nada, com certeza a família que cuidou, internou, né? E ela ficou lá com as dores dela, com todo aquele sofrimento entre a vida e a morte. E de repente ela, sentindo que ia perder a sua vida, num momento de lucidez, fez uma oração, falou com Deus. E como Deus ouve todas as coisas, Deus a libertou, curou. Veja, não tinha ninguém, não tinha padre, não tinha pastor, não tinha religião, ela não estava em religião nenhuma, ela nem sonhava em estar em religião nenhuma, mas talvez já ouviu alguma oração, alguém falando de Jesus, e naquele momento ela lembrou, vou falar com Deus, né? É o que Jesus disse: quando quiseres falar com Deus, fecha a porta do seu quarto, né? Entra no seu quarto, fecha a porta, fala com seu Deus em secreto, que ele, que é seu pai que ouve em secreto, vai lhe responder em secreto. Foi o que ela fez. E quando Jesus fala, fecha a porta do seu quarto, ele não está querendo dizer que é só no quarto, não. Quando ele fala fecha a porta do seu quarto, ele está querendo dizer em qualquer lugar que você falar com Deus. Dentro do avião, dentro do seu carro, dentro do seu quarto, no banheiro, na rua, até sentado num vaso sanitário. Fala com Deus, que Deus não é surdo, não. Foi ele quem fez os ouvidos, né? Você não tem necessidade de depender de um templo de religioso, de Salomão, de malandrão, dessas arapucas que são verdadeiros bancos, né? Um sistema financeiro disfarçado de evangélico, disso, daquilo, com a plaquinha lá na frente. São empresas. Você não precisa entrar nesses lugares para falar com Deus, né? E se der um terremoto, acabar todos esses templos religiosos, quer dizer, você não vai orar? Você não vai falar com Deus? Ou você precisa de templo para falar com Deus? Ou você é um idólatra de templo? Não, com certeza, os que estão aí dentro dos templos religiosos são idólatras, não só de templos bonitos, suntuosos, né? Eles são idólatras daqueles templos, né? Eles veem aquela coisa, né? Aquela aparência de santidade, poltronas confortável, música, né? Aqueles falsos louvores, né? Esses altares aí, como é do Macedo, de outros e outros aí, eles se iludem com isso, eles são idólatras disso. Não só disso, são idólatras também das bugigangas que eles dão lá, né? Água ungida, óleo ungido, rosa, arruda, sal, né? Pé de coelho, todas essas feitiçarias aí, né?
Engraçado, aquele tempo de malandrão com aquela aparência toda e fazendo tudo isso, a feitiçaria, né? Isso é feitiçaria, manda você dar um nó na sua cueca, na sua coberta, levar pra lá pra eles desamarrar, né? Peraí, eu vou levar no terreiro ou vou levar no templo? Você fica até confusa, né? Porque eles são a mesma coisa, são feiticeiros, eles estão falando das pessoas que fazem feitiçaria, falando das outras religiões, mas eles estão lá. Um dia eles se vestem de padre, outros dias eles se vestem de pai de santo, outro dia eles se vestem de judeus. Pois é. Veja a hipocrisia dessa gente. E agora, como diz lá no Nordeste, né? Pegaram a moça para Cristo, né? No Nordeste o pessoal fala assim, peraí, você quer me pegar para Cristo? Agora ela se tornou a Maria Madalena, né? Do século XXI. Em pleno fevereiro do século XXI, você tem que ouvir essa gama de líderes religiosos, de fanáticos, seguidores desses homens. Então, como eu estou dizendo, adoram templos e essas bugigangas, e o pior, adoram apóstolos, bispos, pastores, reverendos, padres, papas, santo de pau, de pedra, de metal. Veja, essa gente que se diz evangélicas falando do católico, se eles são idólatras do mesmo jeito, de templos, de homens. E agora, esses chamados evangélicos chegaram no ápice da idolatria, no pré-sal da idolatria. Quando você pensava que eles já estavam no buraco, agora eles estão lá no fundo, no pré-sal, porque agora eles se tornaram também adoradores de homens, de políticos, e políticos corruptos, genocidas, assassinos de almas, de pessoas. Eles estão adorando, fazendo arminha, o símbolo da morte, colocando deputados, né, trabalhando para elegerem deputados, para liberarem as armas, que esses deputados aí, tudo da Igreja do Macedo, tá aí, liberando armas, vão liberar armas, jogo de azar. O acordo foi esse. A gente vota para liberar tudo isso e vocês nos dão o Ministério da Cidadania, que cuida de quê? Do Bolsa Família. Olha, deram o queijo pro rato tomar conta. E eles estão preocupados com a Andressa Urach, porque está dando mau testemunho das nossa santa igreja, do nosso santo meio evangélico, onde todo mundo é santo, né? Todos os líderes religiosos são santos, todos os seus seguidores são todos santos, puros. E ela é o demônio e quer escandalizar a nossa igreja, a nossa santa igreja. Satanás. Quem é esses líderes religiosos para levantar a voz? Tem um aqui num vídeo que eu coloquei aí. Seu passado te condena, irmão, a sua própria voz te condena. Você dizendo que a moça vai cair, que Deus vai matá-la, que ela vai pro inferno. Quem é você? É como aquele filme Eu Sei o que Você Fez no sábado passado, na noite passada. Olha para você, olha para sua vida. Né? Falando que a moça tá na prostituição, tá nisso. Então, quando você vê essas histórias que estão aqui nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê que os mesmos fariseus, o mesmo espírito que estava nos fariseus de condenação naquela época, é o mesmo de hoje. Você vê que a palavra de Deus é verdade mesmo. Você confirma. Você está vendo ao vivo e a cores. Se você não viveu há 2000 anos atrás para ver a hipocrisia desses líderes religiosos, você está tendo a oportunidade, o Espírito Santo está dando a oportunidade de você ver quem são os fariseus, os condenadores das pessoas, né? Igual aquela mulher lá que foi pega em adultério, e aí Jesus estava lá e eles querendo pegar Jesus em alguma falha e vieram com a Bíblia. A lei de Moisés diz que a mulher que é pega em adultério tem que ser apedrejada.
O que é que o Senhor disse? Jesus ficou quieto. E eles ficaram insistindo. Veja que Jesus não falou nada. Eles ficaram lá insistindo. E Jesus quieto na dele, escrevendo na areia. Aí daqui a pouco, como eles insistiram muito, né? Para Jesus dizer, não, apedreja ela, cumpra a lei. Olha a situação que Jesus estava. Porque a lei de Moisés está escrito que a mulher que fosse pega em adultério tinha que ser apedrejada. Engraçado, né? Só a mulher, né? Quer dizer que o bonzão lá, o sujeito que ficou com ela, não deveria ser apedrejado também. Veja o valor que a mulher tinha nessa época. Veja o valor que você vê que a mulher tinha nessa época para os machistas dessa época. Você vê que a Bíblia está cheia de machista. Né? Por que a mulher apedrejada? Por que a lei só para a mulher? Né? Tem que ver essa lei aí, se foi Deus mesmo que mandou Moisés escrever naqueles 40 dias que ele ficou lá no monte, ou se foi os líderes religiosos quem colocaram, né? Por que só a mulher? Foi ela adulterou, mas ela adulterou sozinha, com o vento? Adulterou com alguém, né? Então pega os dois, apedreja os dois, né? Por que ela tem que pagar e ele não? E o sujeito que adulterou com ela? Veja a situação. Então Jesus quieto na dele, e aquela gente ali hipócrita, isso mesmo, tem que apedrejar, porque burlou a nossa lei, está escandalizando a nossa lei. É como hoje, a nossa igreja, a nossa santa igreja, porque nós somos puros, nós não temos pecado. Jesus só ouvindo. Tem que apedrejar, está escrito. Não viu o outro aí dizendo, vai voltar 7 demônios, você vai pro inferno, não sei o quê. E Jesus quieto, o que você acha? Não vai responder? Aí Jesus disse, quem não tiver pecado aí, que atire a primeira pedra. Todo mundo com as pedras na mão, ficaram tudo um olhando pro outro, né? E começaram a consciência, né? Rapaz, você também pula a cerca, né? Você que tá aí falando muito dessa mulher aí, as mulheres também, né? Tinha mulher no meio também, mandando apedrejar. Você também dá uma puladazinha de cerca, traiu seu marido também, né? Você também tem olhos maus, né? Você também fez isso, fez aquilo. E a palavra de Deus diz que foi saindo dos mais novos aos mais velhos, largaram as pedras e foram saindo, né? Porque saíram os novos, né? O novo já tinha um monte de zica. Imagine os velhos, quanto mais velho, mais pecado, né? A própria consciência deles o acusou, né? Aí depois a mulher veio para Jesus e disse, e aí, Senhor? Aí ele disse assim, e aí, cadê os seus acusadores? Eles não te condenaram? Aí a mulher falou, não, Senhor. Ele disse, nem eu. Vai, não peques mais, né? Vai e pare de adulterar, né? Por quê? Porque Jesus ia condenar ela? Não. Porque é ruim para você, tá vendo? Você vai ser exposto, vai ficar aqui. Vai lá, meu filho. Vai e não erre mais. Mesmo sabendo que a pessoa... Por que Jesus era humano, né? Dessa maneira, olhando a humanidade. Sabia que a pessoa não tinha Espírito Santo, ninguém tinha nada ali. Tava todo mundo nas trevas, na carne. Então, hoje que a gente tem o Espírito Santo, a gente tem que vigiar. Né? Eu posso cair, você pode, todo mundo. Cair quer dizer cair na carne, não é em pecado. Pecado não deixou de ser. Eu que não vigie, não vigie não é diabo, não. Eu que não procure crescer, me alimentar da palavra de Deus, da graça de Deus, que eu também vou roubar, vou matar, vou adulterar, vou fazer tudo que não presta. Eu que largo a minha carne solta. Aqui tem que segurar o tchan, né? Qualquer um. Porque nós estamos vestidos de carne e essas obras estão na nossa carne. Gálatas 5,16. O que é as obras da carne? Prostituição. Carne, não é pecado. Prostituição, lascívia, bebedice, inveja, glutonaria, tudo isso está na carne. A pessoa pode ser cheia do Espírito Santo. Se ela der vazão à carne dela, se ela não procurar crescer no amor e na graça de Deus, no entendimento, não crescer em espírito para dominar os seus ímpetos carnais, ela vai cometer. É por isso que você vê um monte de crente aí com aparência, com roupa, com um monte de coisa, que é pastor, que é reverendo, que é não sei o que, mas daqui a pouco você vê os escândalos. Porque roupa, aparência, ficar pregando a Bíblia de paletó e gravata, de batina, isso não tem poder contra a carne. Isso não tem poder, isso inflama mais a carne. Fulana tá lá com um cabelão desse tamanho, uma saia desse tamanho arrastando no chão, e tá lá também fazendo fofoca, traindo, né? E depois estão lá cantando, louvando, a hipocrisia. Aí você não vê os líderes religiosos aí?
Macedo, Silas Malacheia, essa gente aí, né? Condenando os outros, dizendo que isso, que aquilo, e eles fazendo tudo por trás do tal do altar. Quando saem dali, eles fazem coisas que até o diabo, se existisse, duvida. Pois é, e eles gostam de condenar as pessoas, né? Voltando a Andressa, ela estava num quarto de hospital, sozinha, entre a vida e a morte. E aí ela se lembrou, porque geralmente a pessoa está vivendo a vida, mas ela sempre ouve falar de Deus, falar de Jesus, mas a pessoa não liga muito porque ela não está precisando. Mas ali ela teve aquele momento, o Espírito Santo tocou nela, ela se lembrou, disse, não, vou fazer uma oração. Fez uma oração, Deus veio e fez o quê? Livrou ela, curou ela, deu alívio a ela. Depois disso, foi que apareceram irmãos de igreja, aí começou a ir pastores da Igreja Universal. Agora, para as pessoas que estão aqui fora, foram eles que foram lá, que oraram, que curaram a mulher, que isso, que aquilo. E eles foram lá, não foram à toa, porque tá cheio de gente nos hospitais aí, eles não vão, né? E quando eles vão de olho no familiar, não vão de olho no doente, que o doente não tem dinheiro. Só se tiver dinheiro, seguro, for aposentado, alguma coisa, né? Eles vão tudo de manhã. Aquilo tudo é para conquistar os familiares das pessoas, levar esses familiares das pessoas para as igrejas, né? Para orar pelo parente que está lá no hospital, para que eles possam arrancar dízimos, ofertas, sacrifícios e principalmente se a pessoa tiver um parente que está com uma doença terminal, alguma coisa, aí é que eles dizem, olha irmã, você tem que fazer um voto pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, faça um voto de fé, dê esse seu carro, dê esse sacrifício, esse dinheiro na porta. Como você sabe, irmão? Eu sei porque eu estive lá. Eles não vão para presídio porque eles querem saber de preso, não. Eles não entram em presídio porque quer converter preso, não, eles querem a família do preso. Porque você sabia que o preso recebe, né? A família do preso, quer explorar os familiares dos presidiários. Quer dizer, os caras tão avarentos, tão gananciosos que eles estão roubando os próprios ladrões. Alibaba e os 40 ladrões espertos. Eles estão roubando até os próprios presidiários. Com aquela conversa que vai converter os caras aqui, entendeu? Aí cá fora eles fazem reuniões para os familiares dos presos e ali pegam uma oferta, o preso tem aí uma ajuda de custo do governo, né? Para a família eles pegam também, faz a pessoa fazer voto. Você que é presidiário aí pode ter certeza, sua família está sendo tosqueada, não tem nada de Jesus não. Entendeu? Aí para disfarçar ele manda um besta ir lá para dentro, né? Que você que obreiro, jovem, evangelista, você e aqueles pastores que eles já jogaram de canto, eles botam lá no presídio para fazer reunião, para ficar lá, né? Enganando os presos ali, enquanto eles limpam a família do preso aqui fora. Pega a pessoa pela emoção. Essa gente não faz nada de graça não. É obra social. Mentira, nada. E outra coisa, eles estão metidos aí nos conselhos tutelares, o Ministério Público tem que investigar isso aí. O que é que esses caras estão fazendo no conselho tutelar com as crianças, hein? O que essa gente foi eleita para conselho tutelar? Pois é, tudo isso, que aí eles vão usar essas pessoas do conselho tutelar, eles vão usar a família de preso, tudo isso é dinheiro, é voto, é tudo, eles revertem tudo em dinheiro, tudo em benefício para eles. Como você sabe disso, irmão? Eu estive lá, foi justamente o que eles foram fazer com a Andressa Urach, que a moça estava lá, ela falou com Deus sozinha. Deus não precisou de templo de Salomão, de igreja, de assembleia, de Deus é amor, de nada. Ouviu a ela, assim como pode ouvir você aí que está aí agora no hospital, na sua casa, e atendeu a ela. Ela usou a fé, o espírito dela se iluminou, ela usou a fé, Deus respondeu, porque Deus não é surdo. É só o que faltava, aquele que fez o ouvido não ouvia, né? Então quando ela se voltou para Deus, é o que Deus disse: tornai-vos para mim que eu me tornarei para vós. Então eu vou na igreja. Não, que igreja? Que igreja? Então Deus respondeu a ela. Eles aproveitaram essa situação. Quando ela contou que Deus
curou ela, pronto, eles saíram alardeando pro Brasil e pro mundo inteiro que a Universal foi lá e orou por ela e ela foi curada. Quer dizer, ela já tá devendo pra Universal, tá vendo? A cura que ela orou sozinha, pediu a Deus, agora ela já está devendo à Universal. Então uma pessoa ali, Andressa Urach, sem estrutura, sem nada, o que é que eles foram? Olha, minha filha, Deus lhe curou, tá vendo? Agora é o seguinte, você tem que ir pra igreja, ó. Já levou pro Açarpão. Levou pra onde? Levou pra caverna, tá vendo? Caverna de Adulão, que não adula ninguém, né? Já levou pra ratoeira, tá vendo? Chamada templo, de malandrão, essas coisas aí. Levou a moça pra ratoeira. Então ela ela esqueceu que quem curou ela foi Deus, que não tinha ninguém lá. Começou a atribuir a sua cura, né? O seu livramento à igreja. Foi isso que eles colocaram na cabeça dela. Não, você recebeu, mas para você manter isso aí, você tem que ir para a nossa Santa Igreja. Ela sendo uma pessoa, né, uma pessoa conhecida no Brasil inteiro. Então ali eles começaram, dali já, quando ela saiu dali, começou a ir frequentando, eles já começaram a usar a imagem dela para fazer mais dinheiro, né? Olha aqui, tá vendo como Deus está aqui na nossa Santa Igreja? Até a Andressa Urach foi curada, o pastor foi lá, orou por ela. Olha, você tá vendo que a história não é essa, né? E aí Deus, Jesus curou ela. Ela foi para a Universal, mas aquilo é uma vitória para todos os crentes de todas as igrejas. É por isso que esses crentes estão falando dela, porque ela foi para a Universal, ela não foi para outra igreja. Mas você vê que todos os crentes estão tomando a dor. E aí a moça foi ficando. Ela ficou 6 anos lá. Já mandaram ela escrever um livro. Esse livro eles faturaram uma grana. Em cima do quê? Do nome dela. Os direitos autorais, segundo ela, doou. Que eles não vão deixar. E tem maracutaia nesses livros aí. Tudo aquela aparência para inglês ver. Aí fizeram vídeos com ela, reportagens com ela, e ela foi indo. A pessoa quando vai para esse lugar fica maravilhado. Pô, Jesus me curou. Tudo que essas pessoas mandar eu fazer, eu vou fazer. O cristão, quando ele está iniciando, ele fica bobo. Ele está no Arapuca, mas ele não sabe. Passou o tempo, o que é que acontece? Quando ela começou a ver a podridão, né? E tem outras coisas mais que logo, se vocês não pagarem os 2 milhões dela, ela vai revelar, que ela tem áudio, ela começou, depois ela começou a ouvir os canais de denúncia aqui, ela abriu os olhos e já guardou as coisas, porque ela não estava guardando nada. Depois que ela ouviu, ela já sabia que estava sendo enganada. Pronto, agora ela saiu, voltou a viver a vida dela, porque Deus deu a vida a todos, cada um faz o que quer com a sua vida e anda diante de Deus, né? Cada um faz o que quer com a sua vida. A vida é dela, foi dada a ela, pertence a ela, assim como a sua pertence à sua. E ela descobriu que foi enganada. E os crentes querendo que ela fique lá, sendo enganada, como eles, né? Estão aí. Não só os da Universal, como os outros. E no fundo, tudo isso é inveja, porque existe centenas de moças jovens, obreiras, estão tudo aí, coitada. Umas moças novas parecendo umas velhas, nada contra as velhinhas, né? Parecendo uma senhora de 80 anos, lá dominada. Tem moças que eu conheci que entrou com 16 anos na igreja. Um dia desses aí eu passei, encontrei ela já com quase 50 anos, já casou? Ainda não, estou orando a Deus. Olha a situação da pessoa, ficou pra titia. Porque fica ali servindo, eles interferem na vida sentimental da pessoa, a pessoa tá lá. E pode ter certeza que a grande maioria dessas pessoas que estão falando da Andressa Urach, principalmente as mulheres, é inveja. Porque elas não têm paz, elas não têm sossego, elas não podem, né? Eles tiram o brilho da pessoa, a pessoa não pode usar um batom, né? Por exemplo, a Andressa Urach, toda hora ela tinha que trocar o uniforme, porque ela é uma mulher atraente, né? Bonita e tal, né? E aí as esposas, né? Principalmente a dona Crisoca, né? Ficava de olho nela, né? Sabia que tava todos os bispos, todo mundo ali de olho, já conhece eles também por debaixo do pano, né? Então vira e mexe, não, tem que afogar a roupa. Vira e mexe, não, vamos trocar esse uniforme. Tudo com ciúme dela.
E agora que ela se libertou, agora que as outras, essas daí que estão enclausuradas aí, estão tudo com raiva. E aí falando, ela saiu de Jesus, ela virou o demônio, ela é isso, ela é aquilo. Pois é, a menina lá depressiva, né? Pô, meu Deus do céu, eu recebi uma cura de Deus e por causa dessa cura que eu recebi de Deus, olha a situação que eu vim me meter. Será que Deus me curou para me meter numa situação dessa? Quer dizer, ela saiu daquele chiqueiro. Ela saiu da igreja, ela nunca saiu de igreja nenhuma, nem nunca entrou em igreja nenhuma. Nunca entrou e nunca saiu, porque ela é a igreja. Você é a igreja, nós somos a igreja, ninguém pode sair nem entrar da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, não é um templo de malandrão com a placa, com um CNPJ, nem de malandrão, nem nenhuma dessas igrejas aí são igrejas, são empresas que levam pessoas para destruir a vida das pessoas. Como de conta que quem estivesse dentro desses lugares está vivendo uma vida maravilhosa, estão no paraíso. Um monte de gente doente, depressiva, com síndrome do pânico, um monte de gente com depressão, escravizada, pessoas que não... E tem igrejas aí que a pessoa não pode vestir uma bermuda, não pode ir na praia, tem que usar o véu, o outro tem que guardar o sábado, o outro... Pessoas totalmente escravizadas que ficam morrendo de ódio quando eles veem alguém se libertar, e graças a Deus que ela passou só 6 anos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É que nem um monte de presidiário, nós estávamos falando do presídio, eu trabalhei em presídio, eu sei como é. É que nem um monte de presidiário que quando vê chegar o alvará de soltura de um, eles ficam tudo assim olhando, né? Tudo com inveja, aqueles que estão condenados ver o outro saindo, né? É o que está acontecendo. Eles viram ela saindo para a liberdade, estão tudo com raiva porque estão presos lá mentalmente na mão do Macedo, do Silas, né? Não tem coragem de sair desse chiqueiro, dessas heresias, dessas mentiras e vir para o amor, para a graça de Deus, para a simplicidade, né? Tudo isso pode ter certeza é inveja, e fez muito bem ela, né? Ela ouviu os nossos canais de Deus, ela falou mal dos nossos canais, mas tudo bem, mas os nossos canais estavam aqui. O canal do Alfredo Paulo, aqui o Mensageiro da Graça, o Marcelo Roque, o Davi Vieira, o Jair Francisco e a Ana, o Radical TV. Ela ouve, ela assiste os nossos canais e ela começou a ver a verdade. Abriu os olhos e disse: não, estou sendo enganado, vou sair. E o que tem ela voltar para a profissão dela, de modelo, disso e daquilo? No fundo, essas mulheres que estão na igreja são escravizadas, as obreiras nem se falam, né? Que são as moças que entram lá, eles dominam a vida da pessoa, tem que escolher com quem a pessoa vai casar, vai namorar, vai isso, elas não têm liberdade. Elas não têm liberdade. Se tiver um rapaz, por exemplo, que é trabalhador, que é honesto, que é uma pessoa íntegra, mas não está lá dentro do covil religioso, os Macedo já diz logo que aquele é do diabo, que aquilo é isso, que aquilo é aquilo. Primeiro que ele não quer que as obreiras namorem, casem, coisa nenhuma, porque eles querem as obreiras lá solteiras para servir a eles, tá lá à disposição deles. A mesma coisa é o jovem, ele não quer que o jovem, que é o evangelista, eles ficam dizendo: você não tem que pensar em casar e namorar, você tem que pensar em fazer a obra de Deus. Imagine uma pessoa na puberdade, na idade, né? Ali parecendo uma panela de pressão, né? Porque é carne. Né? E eles fazem isso, eles obrigam a pessoa a ficar sem namorar, sem fazer, não, nem pensa nisso, fazer obra de Deus. A obra de Deus é estar lá dando jornal, vendendo livro, ingresso para cinema, lavando igreja, limpando, né? Saindo para a rua para vender bolo, latinha, para levar dinheiro para eles. É isso que eles fazem com os jovens. Os membros nem se fala, é dízimo, é oferta, é sacrifício, não só ele, o Macedo, todos. Aí quando uma pessoa consegue escapar lá de dentro, pronto, já virou o diabo, é ex, é caído, né? Pois é a Maria Madalena, né? 7 demônios não sei o quê, né? Todos esses religiosos. Então você está tendo a oportunidade de ver aí ao vivo e a cores a Bíblia se cumprindo.
os hipócritas, como era no tempo do Senhor Jesus Cristo. É como se Deus dissesse assim: olha, eu te curei, não era para você ir para dentro aí não. Que bom que você saiu desse covil, né? Agora começa certo. Vai trabalhar? Pode ir trabalhar, vai viver sua vida. Toma cuidado, olha, é isso que Deus fala. Viva a sua vida aí. Que ela vai, Miss Bumbum, não sei o que, e daí? Né? Os hipócritas estão aí. Tem uma aí, esse aí que eu coloquei o vídeo, falando que ela é do diabo, que ela é isso. Olha pra carinha dele, que você já vê. Seu passado não te engana, irmão. Aliás, nem a sua vozinha te engana. Né? Não há nenhum problema em uma pessoa ser prostituta. Qual o problema? Né? Tem pessoa que é prostituta e é assumida, a profissão mais velha do mundo. Né? No dia que conhecer a graça de Deus, vai deixar de ser prostituta. Nada contra os homossexuais, mas o pior é esses homossexuais que estão escondidos no armário. Estão lá pregando a palavra de Deus, de pastor, pregando moralismo, e é homossexual. E tá falando do bumbum dos outros, tá falando disso, daquilo. Ela pelo menos tá mostrando o bumbum. Tem uns que estão fazendo outras coisas piores. Né? E lá dando de moralista. Condenando os outros. Isso é a hipocrisia. É eles viver na imundícia, em tudo que não presta, né? Na maracutaia, no roubo, em tudo que não presta eles vivem no roubo, vivem na maracutaia, no engano, na politicaiada, na prostituição, e vem com essas caras de santo no rádio, na televisão, na internet, ficar querendo dar lição de moral no povo. Era o que fazia os principais sacerdotes e os fariseus por debaixo do pano. Faziam tudo que não prestavam, se juntavam com os romanos, faziam bacanal, aí depois colocavam aquela roupa religiosa e vinham. Porque a lei do Senhor, porque o templo sagrado, traga aqui a seu dízimo, o seu sacrifício, as suas coisas. Tudo hipócrita, por isso que Jesus disse: malditos escribas e fariseus, todos hipócritas. Não é porque tá fardo aos homens que vocês não querem carregar com o dedo. Não, o Espírito Santo está dentro dela, é o Espírito Santo que vai guiar ela. Porque a pessoa é artista, é isso, aquilo, a pessoa é obrigada a viver na prostituição. Ficaram tudo com inveja. A moça casou, né? Imagina, um obreiro que está aí no sistema religioso, está 10, 20 anos aí para titia, já está virando titia, já vai ficar para titia, ver a Andressa Sorak entrar, sair, casar, se dar bem e ainda vai levar 2 milhões, que eles tomaram 2 milhões dela, segundo ela, e agora ainda vai levar os 2 milhões dela. Não é para pegar. Aí ficam tudo aí no Facebook. Ela tem que voltar para Deus. Voltar para Deus para onde? Ela nunca saiu de Deus. O Espírito de Deus está nos 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. O problema é que quando uma pessoa, por exemplo, tem um encontro com Deus, em casa, no hospital, ou seja lá onde for, elas caem elas ficam assim: não, eu tenho que procurar uma igreja, mas isso não são igrejas. Antes ela ficasse do mesmo jeito que ela estava, né? E continuasse orando a Deus, continuasse falando com Deus, que é o que Jesus disse: quando quiseres falar com Deus, fecha a porta do seu quarto. Olha aí. Fecha a porta do seu quarto. Tem até uma música assim. Pois é, do Renato Russo, daquele cantor, né? Pois é, fecha a porta do seu quarto, pode ser alguém, esse alguém é Deus, com quem você quer falar por horas e horas e horas, né? É Deus, tá vendo? E ele vai te ouvir, vai te responder. Então pode ter certeza que todo esse ataque a ela, tudo isso, é tudo forjado, inclusive pelos líderes religiosos. Por que eles ficam atacando ela? Para que os outros crentes, para que as moças, né, essas moças que estão dentro dessas igrejas, Universal, Assembleia, não vejam e digam assim: peraí, essa moça saiu e a vida dela está mudando. Porque ela saiu de dentro do sistema. Eu não vou ficar aqui não. Por isso que eles estão atacando ela, dizendo: ela tem um mau testemunho, ela tá com 7 demônios, ela não sei o que, e ela sorrindo, né? Feliz da vida. Porque quem curou ela, quem libertou ela foi Deus, foi o Senhor Jesus, foi o Espírito Santo. Eu acho bom
vocês da cúpula aí do Macedo ficar bem quietinho, né? Porque senão vai parecer mais escândalo de vocês, porque a gente conhece vocês e sabe do que vocês são capazes. Então, a Andressa Urach, né, agora é a nova Maria Madalena do século 21. Aliás, você não sabe quem foi Maria Madalena. Preste atenção. O apóstolo Paulo certa vez disse assim: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, não vou dar alimento sólido para vocês, porque vocês ainda são carnais, são crianças em Cristo. Se vocês soubessem realmente quem foi Maria Madalena, olha aí, eu vou jogar um spoiler aí no ar. Se vocês soubessem realmente quem foi Maria Madalena, você não abria a boca para falar dela, nem em sonho. Quem é de Deus está percebendo, né? Quem é de Deus sabe o que é que eu estou falando, né? Quem tem o Espírito de Deus sabe o que é que eu estou falando, entendeu? Aquela Maria Madalena lá. Mas não pode falar essas coisas para criança. Tem muita criança aí na internet, né? Que eles vão pegar isso, vão fazer uma festa. Isso fica só no privado, só para quem tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus está entendendo o que é que eu estou falando, né? Se você que é fanático religioso, que está dentro desse sistema, que há 2000 anos aprendeu tudo errado e vai continuar aprendendo errado enquanto não vier para a graça de Deus, soubesse quem foi Maria Madalena, você não falaria dela, né? Tem um escritor chamado Saramago, ele falou pouco. Ele não sabe nem o texto da missa, é muito mais do que ele falou. Ele não está errado, não. Mas isso não pode ser para criança. Por isso que experimenta você pegar uma criança de 6 meses, dar um prato de mocotó para ela comer. Coitada, coitadinha da criança. 1 aninho, vai passar mal, né? Tem que dar leite. Essas coisas não pode dar para criança. Tem muita criança na internet, né? Tem muitas crianças aí que tem coisas aqui que a gente não fala. Por quê? A gente não fala, a gente sabe, mas não fala por quê? Porque são crianças em Cristo, são carnais. Então carnais tem que fazer o quê? Leitinho. Dá um leitinho, depois dá uma papinha. Quando tiver adulto, aí pode dar um feijãozinho com arroz, um bife, um mocotó, né? Feijoada, sarapatel, da Bahia, né? Acarajé. Mas para criança você não dá essas coisas não. Né? Tem que dar leite, genuíno leite. Repetindo, se você soubesse quem foi Maria Madalena, você não abriria a boca para ficar comparando ela a um monte de coisa aí, tá bom? Só isso que eu tenho a lhe dizer. No primeiro dia da semana, domingo, foi Maria ao túmulo de Jesus. Que Maria? Né? Os sábios entenderão, né? Então, irmãos, abençoados e abençoadas filhas de Deus, deixem, você que está aí dentro do sistema, a Andressa Urach em paz e olhe a coisa por outros olhos. Olhe de outra maneira, olhe com olhos bons para ela, porque o que mais vai acontecer agora é todos os líderes religiosos se juntarem para falar mal dessa moça em suas igrejas, porque eles estão com medo de vocês pegarem, principalmente as mulheres, o exemplo dela e supostamente saírem da ratoeira que eles colocaram vocês, talvez há 1, 2, 10, 20 anos, ou 50, ou sei lá quanto tempo você está aí. Talvez você nasceu aí dentro dessa ratoeira, com os familiares, pai, mães, avós, e eles não querem perder o seu dízimo, a sua oferta e o domínio sobre vocês, né? Porque eles precisam do gado para votar nos políticos deles, vocês são vendidos para os políticos. Então tudo isso eles vão ficar atacando a moça agora na internet. E ela tem que fazer o quê? Sorrir, viver a vida dela e pôr na justiça mesmo, para rever o que é dela. Ela não está fazendo mal nenhum, ela está revendo o que é dela, que saiu do bolso dela. Você também que tem testemunha, tem prova que você deu alguma coisa, você tem que ir também. Não só na Universal, no Valdemir,
Emílio, no R.R. Soares, em todos eles. Você tem que pôr na justiça. É para isso que Deus colocou a justiça na terra também. Os homens, os juízes, as autoridades, para resolver isso. Não precisa briga com eles. Põe na justiça e pega as suas coisas de volta, tá bom? Um grande abraço a todos e boa sorte para Andresa Urach, abençoada, mais que vencedora e filha de Deus. Grande abraço.